Eu sou Letícia, sou coordenadora da Creche Segura, então hoje nós vamos falar sobre o protocolo de febre na escola. Eu vou começar mostrando para vocês esses números aqui, a gente ficou muito feliz hoje ao entrar na plataforma e encontrar que nós já temos mais de 11 mil alunos, 11 mil pessoas da área da educação, né, tanto profissionais puramente da área pedagógica, quanto profissionais da área da saúde, que confiam no nosso trabalho, né, e acompanham aí as nossas orientações, os nossos protocolos, as necessidades, elas se agrupam em temas, em grandes temas. Eu vou tentar contemplar todos esses grandes temas aqui hoje, né? Então, como é que essa informação científica, com embasamento, chega para a família também entender o que a febre representa e que uma criança ou um jovem com febre precisa ficar em casa, não na escola. Você não encontra uma documentação voltada para o ambiente escolar, que de fato diga o que a escola pode fazer, o que não é papel da escola. Então, pode medicar? Não pode medicar? Nós temos leis que nos assegurem fazer esse tipo de cuidado no estudante, né? Até onde vai, diante da legislação, o papel da escola frente às doenças. Bom, mas em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês e aliviar um pouco para vocês que não é culpa da escola. Essa falta, muitas vezes, de protocolo, falta de tempo, falta de comunicação. Sobretudo, o debate da febre, ele é um problema social, político e econômico. O que eu estou fazendo aqui é iniciando um debate muito amplo e muito difícil, num país em desenvolvimento, em que saúde na escola não está no topo da pirâmide. Nós temos um país muito desigual, que em várias regiões não tem saneamento básico, é até um absurdo, né? No ano que nós estamos ainda a falar disso, nós atendemos comunidades inteiras e atendemos escolas, por exemplo, que não tem caixa d'água. Nós atendemos áreas de ocupação em que essas famílias estão num prédio ocupado, nós atendemos a escola que atende essa área de ocupação, e essas famílias não têm rede elétrica nem água tratada, né? Então, nós temos uma desigualdade, a gente precisa pôr o pé no chão para falar de protocolo. Então, as pessoas questionam mais, né? Então, não adianta só a gente falar 37,5 é febre, precisa buscar a criança. E como que a gente se posiciona frente a uma informação que a família está trazendo, contrária àquilo que nós estamos orientando? Então, cada vez mais a saúde ela tem estado presente nas escolas e tem sido mais cobrada das escolas. Mas isso tem agregado muito valor, porque a gente reduz a ausência dos estudantes doentes, porque a gente promove mais saúde, a gente reduz o absenteísmo da nossa equipe, então nós vamos ter processo de saúde mais implementado, mais funcionante, uma equipe menos doente, faltando menos. Nós vamos conseguir reduzir custos, porque a gente vai otimizar uma série de processos, processo de limpeza, os saneantes que a gente utiliza, né, os próprios protocolos. Então, há uma série de benefícios quando a gente olha para a promoção da saúde na escola. O que a gente precisa é encontrar, dentro de uma jornada tão intensa de trabalho, um tempo para falar sobre isso, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Então, o profissional se apropriar de saúde hoje, conhecer os protocolos, saber comentar com uma gestão, que também pode estar questionando, saber explicar para uma coordenadora, olha, o protocolo é esse, olha, não, calma, piolho não afasta a criança da escola. Nós não vamos falar de piolho hoje, mas nós vamos falar em outro momento, tá? Só estou dando exemplos para vocês. Olha, febre é 37,5, por isso, isso e isso. Então, um profissional que está bem embasado, ele consegue argumentar com a sua equipe. E esse profissional ele vai ser mais valorizado no mercado também. Então, o que é febre? É o sangue que esquenta para matar os bichos. Para trazer um embasamento um pouco mais aprimorado nessa minha fala, a gente começa um processo de resposta, provavelmente a uma agressão, né, por micro-organismos, 90% das vezes. Então, a febre, 90% das vezes, ela está relacionada à infecção. Algumas pessoas podem apresentar primeiro frio, calafrio, tremor, a boca pode ficar meio arroxeada, o indivíduo pode ficar meio pálido. Você coloca, estou até com o termômetro aqui, você coloca o termômetro aqui, dá 35. Aí o pessoal fala, tá quebrada essa porcaria de termômetro. Não tá quebrado, não. Primeiro a temperatura pode cair em algumas pessoas para depois começar a subir. Então, em primeiro lugar aqui, vamos desmistificar o banho gelado e deixar a pessoa passando frio. E vocês vão encontrar por aí famílias, vocês vão encontrar por aí documentações científicas que vão trazer parâmetros mais altos, igual esse que eu coloquei para vocês em vermelhinho embaixo. Esse exemplo aqui, na verdade, é da autoridade americana, né, de pediatria. Eles consideram 38, 38,3 febre. Por quê? O jeito de medir é diferente. É o termômetro que a gente utiliza na escola. Agora a gente tem uma definição também nacional da Sociedade Brasileira de Pediatria, que para o ambiente escolar, para o ambiente doméstico, a medição deve ser feita com termômetro digital. Então, nessa situação de exceção, a escola vai receber a medicação, tem todo um protocolo para receber, tem protocolo para armazenar, tem protocolo para administrar o medicamento,
Tem protocolo para registrar tudo isso dentro de um documento só, tá? Só para vocês entenderem que tem passo a passo. Aqui é um exemplo de protocolo. Esse aqui é o nosso protocolo de febre, ele tem várias páginas. E por que tem tanta página? Por que tem que estar tudo escrito? Porque não temos documentos prontos no Brasil. Nós temos um sistema que não tem acesso a tudo isso e que não disponibiliza tudo isso. Então, a gente se propôs aqui, enquanto creche segura, né, programa Escola Segura, a montar tudo isso. Mas é entender que, em primeiro lugar, eu preciso zelar por aquela vida que, quando está dentro da escola, é responsabilidade nossa. Slide de milhões porque eu pus a criança, né, mas porque o estudante, né? Porque o estudante com febre precisa ficar em casa. Independente do que está causando a febre, olhar para a pessoa. Nós cuidamos de pessoas. Nós trabalhamos na escola com pessoas, com crianças, com jovens, com adultos. Vai convulsionar por febre quem se enquadra numa suscetibilidade. Então, vai convulsionar por febre quem tem predisposição genética, geralmente de parentes de primeiro grau, ou quem tem uma doença neurológica. Então, como é que a gente pode fazer hoje para organizar esse protocolo de febre, para ele funcionar, para o processo de saúde funcionar na escola? Porque não é só sobre febre, né? Hoje a gente está dando foco na febre, mas não é só sobre febre. Outro documento que ajuda a gente a dar essa orientação para as famílias, porque isso não é fácil, né? Principalmente em porta de escola, em porta de sala, é o Regimento de Saúde Escolar, que é um outro documento que a gente também se deu o trabalho de elaborar para os nossos clientes, para os alunos dos nossos cursos. Só que para fazer educação em saúde, a gente precisa entender um pouquinho de saúde. É por isso que a gente tem que estudar, participar de um webinário como esse, né? Às vezes fazer um curso, como o nosso curso de extensão, contratar, às vezes, uma assessoria, buscar informações em sites seguros, não procurar qualquer porcaria na internet. A gente vai ter que assistir vídeos de pessoas que são qualificadas para falar sobre aquilo. Então, nós vamos ter que se apropriar para a gente poder fazer educação em saúde. Senão, a gente acaba multiplicando informação, que é fake news, que não é uma ciência, né? Então, a gente tem hoje o primeiro curso de extensão em saúde escolar do Brasil, que traz todo essas ferramentas, esses processos todos, tudo muito bem estruturado. Foi 1 ano e meio de trabalho para a gente poder estruturar, mas são 14 anos de experiência em chão de escola. A gente também teve o cuidado de contratar a Gabriela Dalforne, a equipe, né, a Laura, da Zelo. A empresa Zelo é uma empresa referência no Rio Grande do Sul e também no país, né, sobre essa questão dos cuidados pedagógicos. Então, não é só o protocolo de troca de fraldas. Então, qual é o valor da troca? Né? Dando um exemplo da troca de fraldas aqui. Qual é a importância desse cuidado, que também é pedagógico, que não é menos importante do que o restante? Dentro do curso tem um módulo separado que o aluno do curso pode usar para treinar a sua equipe. Então, se você precisa de ajuda para levar informação, por exemplo, de febre para a tua equipe, você pode ter a tua equipe numa sala, projetar o nosso vídeo, está autorizado, e você pode usar o nosso material para disseminar essa informação. Aqui outra coisa importante que eu queria comentar com vocês. Todos os nossos cursos, né, a gente disponibiliza, esses que têm uma carga horária maior e que envolvem tantos protocolos, por 18 meses. Né? A maioria das formações são 12 meses, mas a gente disponibiliza 18. Por quê? Porque é um processo que ele precisa ser muito bem feito e um passo por vez. E a escola já tem muita demanda, está muito sobrecarregada. Então, a nossa intenção aqui é que você tenha tempo de se apropriar de tudo isso. No módulo 1, a gente trabalha com desafios cotidianos. Então, a gente trabalha ali com módulos de gestão, né? Módulos de gestão de saúde e um módulo de treinamento de formação de equipe. Então, esse módulo 1 são os desafios cotidianos. A gente pegou um monte de estudo de caso, trouxe depoimento de várias escolas mostrando como que elas estão fazendo, para que você entenda que você está inserido num contexto de chão de escola. Então, como é que você vai conseguir lidar com a falta de tempo, com os desafios de medo de perder matrícula? Muita escola tem medo de perder matrícula quando começa a implantar protocolo, né? Como é que você vai fazer com os desafios relacionados a estruturar esse protocolo? No módulo 2, a gente traz uma coisa que eu falei muitas vezes aqui hoje, que é a definição de papéis. Então, como é que a gente define o papel da escola? A gente tem um módulo de mapeamento, que eu mostrei para vocês, uma ferramenta que a gente criou, porque a primeira coisa que as pessoas perguntam para mim, quando eu faço um webinário, né, ou quando eu estou lá no curso, os alunos do curso Letícia, tem tanto tema aqui, por onde eu começo? Começa pelo diagnóstico. Módulo 4 é protocolo. Tem muito protocolo aqui, muito documento pronto. A gente tem o módulo de compartilhamento, né? Então, como é que essa informação chega? Eu já dei alguns insights aqui, mas dentro do curso a gente tem muito mais detalhes de como é que essa informação chega para a minha comunidade e como é que eu monitoro o processo, porque nem tudo dá certo de primeira. A gente tem aqui o módulo 7, né? Que é como é que a gente mantém essa comunidade atualizada, a gente já falou um pouquinho. E mais um monte de outros bônus que envolve aqui as questões de socorrismo, um pouquinho da Lei Lucas e os informativos de saúde. Hoje a gente tem fila de espera para assessoria. E se vocês entrarem no nosso site hoje, a gente tem a assessoria disponível lá.
por esse valor que vocês estão vendo aqui, ó. Assessoria online, ela tá R$ 8.980. Aí a gente pegou toda essa expertise e transformou no curso. E esse é o valor do nosso curso de extensão hoje. Pelo valor de 6.678, que é abaixo da assessoria, abaixo da formação em formato de assessoria, mas que entrega tudo que eu falei para vocês, até a autorização para usar o nosso conteúdo. Então, para vocês, a gente fez isso aqui. A gente fez uma promoção exclusiva até meia-noite, tá? Vou deixar agora o link do carrinho para quem tem interesse no curso, quem quer entrar lá na página. O desconto é só até meia-noite.